e encontrei a quem busquei, quem faz feliz meu coração. Tua palavra, teu corpo e sangue, o teu amor. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Quando estava ficando tarde, os discípulos chegaram perto de Jesus e disseram: Este lugar é deserto, e já é tarde. Despede o povo para que possa ir aos campos e povoados vizinhos comprar alguma coisa para comer. Mas Jesus respondeu: Dá-lhes vós mesmos de comer. Os discípulos perguntaram: O queres que nós gastamos 200 denários para comprar pão e dar-lhes de comer? Jesus perguntou: Quantos pães tendes? E de ver. Eles foram e responderam: 5 pães e 2 peixes. Então, Jesus mandou que todos se sentassem na grama verde, formando grupos. E todos sentaram, formando grupos de 150 pessoas. Depois, Jesus pegou os 5 pães e os 2 peixes, partiu e ia dando aos discípulos, para que os distribuíssem. Dividiu entre todos, e também os 2 peixes. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão, de pedaços de pão, e também os peixes. O número dos que comeram os pães era 5.000 homens. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Vou ler um pedacinho da explicação do Evangelho que está aqui no Liturgia Diária, só para você. Daí depois eu vou falar a minha parte. A compaixão de Jesus pela multidão faminta é a expressão de um Deus que participa do drama humano. O milagre acontece quando todos se sentam em torno de Jesus, o pão da vida. E aí eu saio da liturgia e começo explicando o evangelho de hoje. No evangelho de hoje nós temos finalmente o encontro entre Jesus e a multidão, depois do seu batismo, do seu nascimento, da sua epifania. Isso daí tempos depois que ele conversou com João Batista e que João Batista morreu. Este evangelho não é para se dar o contexto do evangelho de ontem, mas sim para dar a explicação do evangelho de ontem. Ontem nós falamos sobre a misericórdia de Deus em nos ajudar, sobre como ele pode nos ajudar em momentos simples da nossa vida. Hoje nós falamos sobre a bondade de Deus para com a numerosa multidão. Vejam bem, Jesus viu aquela numerosa multidão que o seguia. E o que ele teve? Compaixão. Compaixão é um sentimento que eu tenho certeza que hoje em dia nenhum de nós temos. Porque a compaixão não é misericórdia. A compaixão e a misericórdia são sentimentos opostos. Enquanto a misericórdia, e aliás muitos confundem, porque enquanto a misericórdia é você levantar a outra pessoa com aquilo que você tem, mas com o que não vai atrapalhar o seu desempenho. A misericórdia é a seguinte, perdão que eu confundi. A misericórdia é você levantar a pessoa com aquilo que você tem, pode ser que atrapalhe a sua vida, mas vai ajudar aquela pessoa a se reerguer. Isso é a misericórdia. É você ver que aquela pessoa está em situação de pobreza e você ajudá-la a se reerguer com aquilo que você tem naquele momento. Por mais que falte para você, para o outro não vai faltar. A compaixão é diferente. A compaixão é o quê? Você move montanhas
céus e terra para ajudar a outra pessoa, para que não falte para você e para outra pessoa também tenha. É como se todos estivessem no mesmo nível econômico. É exatamente isso que Jesus quer trabalhar conosco no Evangelho de hoje. Jesus teve compaixão. Quanto mais nós escutamos essa frase, mais nós entendemos que quando nós escutamos que Jesus teve compaixão, é porque ele vai ajudar alguma pessoa. Quando a gente escuta a frase Jesus teve compaixão, a gente logo entende. Jesus quer ajudar uma pessoa. Meu irmão e minha irmã, no evangelho de hoje nós retratamos a figura da numerosa multidão que escutava Jesus. E ficou um dia inteiro escutando Jesus. Desde manhãzinha, e manhãzinha que eu falo não é 9 horas da manhã, é 6 horas da manhã, 5, 4 horas da manhã, até 8, 9 horas da noite. Escutando Jesus pregar, escutando Jesus ensinar. Às vezes, a homilia do padre é chata. É porque a gente não entende. Porque cristãos fervorosos ficam como aqueles que ficavam escutando Jesus falar. E falou o dia inteiro. Ensinou para a multidão o dia inteirinho. Mostrou para ela o que precisava de conversão. E eu digo, muitas das vezes, uma coisa que é verdade. Não é desmerecendo os católicos de hoje em dia e não é desmerecendo vocês. Nem eu. Não é desmerecendo a gente. Mas os católicos, nós, de hoje em dia, católicos, apostólicos, romanos, não temos fé ao ponto de que aqueles antigamente tinham. Porque a fé de verdade daqueles, aí vocês vão falar assim, mas eles tinham um coração de pedra, eles adoravam Jesus e foram lá e crucificaram Jesus. Mas, quando tinham fé, ficavam o dia inteiro, como no evangelho de hoje, escutando Jesus falar. E essa é a diferença que nos assimila. Os católicos de antigamente e os católicos de hoje em dia, ambos são atentados pelo demônio. Ambos são tentados o dia inteiro pelo demônio. Nós não temos uma vida fácil. Você não tem uma vida fácil. Eu não tenho uma vida fácil. Ninguém tem uma vida fácil. E é isso que nos une, porque eles também não tinham. E era por isso que eles estavam na frente de Jesus. Precisavam deste alento. Diante de todas as coisas difíceis e impossíveis do mundo, eles precisavam desse alento. E Jesus deu. A misericórdia dele foi feita. E aí eu digo, e na sua vida? Você precisa de algum alento? Você precisa de alguma coisa? Você está com fome de quê? Eles estavam com fome e precisavam de comida. E Jesus deu para eles. Você está com fome de quê? O que você precisa para ser saciado? O povo clamou. E ele foi atendido. Jesus atendeu eles. Nós clamamos a Deus. Nós pedimos que Deus venha ao nosso encontro? Ou será que nós ficamos calados porque nós achamos muitas das vezes que Deus já entende aquilo que nós precisamos? Deus entende, mas Ele quer ouvir de você o que você precisa. Até nas dificuldades nós precisamos aprender. Senhor, eu preciso disso para a minha vida. Muitas das vezes, falar não basta, mas para Jesus basta. Para Jesus, somente falando com Ele, conversando com Ele que vai resolver. Há quanto tempo você não chega na frente do sacrário e diz, Senhor, eu estou aqui hoje para pedir aquilo que eu preciso.
Há quanto tempo você não fala com Cristo? Nós temos muitas vezes a mania de dizer: ah, mas eu peço e Jesus me escuta. Ele escuta aquilo que você pede, seja de pensamento, mas ele quer que você fale, que você diga aquilo que você necessita, como os discípulos disseram: Senhor, já é tarde, dispersa essa multidão. Vamos comprar alguns pães na banca para alimentar a gente. Ou seja, estamos com fome. Já é tarde, olha o horário. E aí Jesus diz: dai-lhes vós mesmos de comer. Ou seja, se vocês têm fome, eles também têm. Deem para eles o meu pão. E Jesus fez com eles uma coisa muito bonita. Ele repetiu antecipadamente o que ele ia fazer daqui 3 meses. Na quinta-feira da sua paixão. Na quinta-feira, véspera da sua paixão. O que ele fez no evangelho de hoje? Partiu, abençoou e distribuiu o pão para os seus discípulos distribuírem para os outros. Resumindo, ele fez uma comunhão à mostra. É como se ele tivesse feito a comunhão para todos verem. Aquela missa que tem lá em Aparecida, que teve uma vez que lotou, que foi um monte de gente na porta da igreja. Se eu não me engano, até o padre Marcelo Rossi estava lá. Foi mais ou menos desse jeito. Só que para milhares de pessoas. Se Jesus conseguiu alimentar milhares de pessoas, o que ele não consegue fazer na sua vida? Fica aí a pergunta. E quando você mesmo entender esta resposta, nós conseguiremos se assimilar àqueles cristãos que ficavam esperando o dia inteiro Cristo escutando. Rezemos juntos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que no dia de hoje fique na paz e na alegria de Deus.